Hoje eu vou pregar a última série, Valdir, da série Invertidos. Oh, vocês estão gostando, hein? A gente é bem ensaiado, né? E foi um tempo muito poderoso. Eu acredito que vale a pena depois você entrar lá no nosso YouTube, na playlist, nós temos todas as séries. E você pode assistir as do passado, e essa também é mais recente, com Bíblia, papel e caneta, porque o caldo é grosso. E eu quero te encorajar, se você quiser rever. Tem pessoas que estão falando, pastor, eu vou lá, vou juntar o povo e vou botar na televisão, vou botar todo mundo para assistir. Faz isso, faz o que você quiser, entendeu? Copia, manda para alguém, manda o link, faz o que você quiser. Pastor, eu quero o esboço da pregação, me pede que eu te dou, não tem problema nenhum, tá bom? E eu tenho certeza que se você está recebendo, Deus está, assim como está fazendo comigo, confrontando e me animando e dando palavras de direção para nós como sermos cristãos e igreja nesses dias, amém? E hoje eu vou falar sobre invertidos na igreja. Será que existe igreja invertida? Porque a gente já falou sobre famílias invertidas, nós falamos sobre homens afeminados, ou seja, invertidos na masculinidade, invertidos na feminilidade, ou seja, mulheres macho, né? Nós já falamos sobre invertidos na infância, que é o fato deles quererem erotizar e transexualizar as crianças. E hoje eu vou falar sobre o quinto e último, invertidos na igreja, que é um dos últimos, né? A última estratégia que eu estabeleci aqui como 5 da agenda woke, que é de zombar, desqualificar o cristianismo e a igreja de Jesus. A agenda woke, eles têm tentado deturpar o que é ser igreja. A agenda woke tem tentado dizer que igreja é uma comunidade de religiosos, que igreja é um lugar de julgamento, igreja é um lugar onde você não é aceito, que você vai ser excluído. Eles dizem que igreja é um lugar de tradições ultrapassadas que precisam ser atualizadas. Eles pregam e levantam a bandeira que nós, igreja de Jesus, o nosso discurso é de ódio. Eles dizem que ser crente é ser intolerante, tolo e supersticioso. Eles estão dizendo que a igreja é algo desnecessário para mim e para a sua vida. Na Europa, eles já chamam isso de pós-cristianismo. O que é isso, pastor? Não é que eles não acreditam que Cristo existiu ou que a igreja de Cristo existe. É que eles estão dizendo que Cristo e a igreja não são relevantes para o dia a dia das pessoas. Eles estão dizendo que a igreja é irrelevante, mas eles estão apresentando um outro evangelho, que é um falso evangelho, de um falso Cristo. Eles estão, com as suas teologias, treinando os seus falsos pastores para pregar a sua falsa mensagem da hipergraça, do liberalismo, do progressismo. É uma teologia woke que aceita todos e todes. Sabendo que não pode destruir a igreja, que eles nunca conseguiram parar a igreja, nunca conseguiram nos calar, eles tentam se infiltrar e tentar destruir a igreja de dentro para fora, deturpando a nossa fé, deturpando a nossa doutrina. Por isso que é importante falar de palavra. Hoje eu vou falar bastante de Bíblia, e por isso que é importante você se matricular no Carisma. Porque nos últimos dias, quem vive um evangelho Nutella não vai dar conta. Quem não souber da razão da sua fé, não vai ter argumento para discipular os seus filhos, para proteger o seu casamento, para proteger a sua família e para viver numa sociedade. Nós não vivemos num gueto, irmãos. Jesus orou em João 17, Pai, tire-os do mundo. Não foi isso que Jesus orou. Jesus orou, Pai, eu não peço que os tire do mundo, eu peço que os preserve do maligno. Agora, quem quer viver nessa geração, irmão, se não conhecer Jesus, se não conhecer a Bíblia, vai estar muito vulnerável para ser enganado e seguir um falso Jesus, uma falsa mensagem de uma igreja invertida, que tem muitas por aí. Franklin Graham, filho do famoso Billy Graham, ele diz que uma visão do mundo woke fragmenta igrejas e acomoda o pecado. Esses são 2 objetivos das igrejas invertidas. Eles querem passar uma visão de mundo diferente para as pessoas, que não está de acordo com o que a Bíblia diz. E o que acontece quando você ensina uma doutrina que não está de acordo com a Bíblia? Você divide a igreja e você acomoda o pecado dentro da igreja.
E aí, o que acontece? À distância, as igrejas parecem iguais. Quando você olha de longe, Marcelão, elas cantam as mesmas músicas, cara. Mesmas músicas que a gente está cantando aqui, eles estão cantando lá. Eles têm parede preta também. Eles têm LED também. Eles são midiáticos também, postam, tem Instagram, tem tudo. Tem pregador também, de paletó, de calcinha apertada, eles têm tudo, irmão, igual. De longe parece a mesma coisa. Eles carregam a mesma Bíblia que a gente, muitos deles. De longe, parece que é tudo igual. Mas se você se aproxima um pouquinho, você vai perceber que é completamente diferente. Mas é isso que o diabo faz desde Gênesis capítulo 3. Ele vem na sutileza, não de negar a verdade por completo, mas de mudar pequenos detalhes para confundir e fazer das meias verdades uma verdade completa. Mas uma meia verdade, ela é uma mentira inteira. Distante parece ser a mesma coisa, mas quando você se aproxima, você vai ver que a teologia é diferente. Mas são igrejas cristãs com a visão de mundo woke, fragmentando as denominações e enfraquecendo o que é ser cristão e o que é ser igreja nos nossos dias. E eu vou aqui, se você me permitir, eu vou fazer um paralelo entre 17 pontos que eu anotei entre igrejas, 16 pontos, perdão, entre igreja invertida e igreja bíblica. Pode ser? Igreja invertida versus igreja bíblica. Vamos lá? Depois, se você tiver aí com o seu celular, anota, depois você pega em casa e revê com Bíblia, papel e caneta. Primeiro ponto, para a igreja invertida versus igreja bíblica, é o conceito da Bíblia. Para a igreja invertida, a Bíblia é mais um livro. Para a igreja invertida, a Bíblia é como qualquer outro livro, escrito por seres humanos, falhos, que de fato foi, né? Mas a Bíblia, ela não é um livro sagrado. A Bíblia não é um livro inspirado. Para eles, a Bíblia pode ser relativizada. Para a igreja invertida, a Bíblia pode ser atualizada. Para a igreja invertida, a Bíblia não precisa ser lida por todos os dias. Para a igreja invertida, a Bíblia pode ser negligenciada e rejeitada. Agora, para a igreja bíblica, para nós, amém? Posso ouvir um amém aí? Para nós, irmãos, a Bíblia, ela não contém, ela é a palavra de Deus, de capa a capa. De capa a capa, ela é inspirada por Deus, inerrante, imutável. De capa a capa, a Bíblia é um livro sagrado. Eu quero que abra comigo em 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. A Bíblia precisa ser amada, você precisa amar a sua Bíblia, querido. A Bíblia precisa ser respeitada, a Bíblia precisa ser estudada, a Bíblia precisa ser lida, ela não pode estar só aberta lá, vizinha à sua cama, lá no Salmo 23 ou no Salmo 91, empoeirada, e você tem várias versões, Bíblia da criança, Bíblia do idoso, Bíblia da solteira, Bíblia do pet, Bíblia do casal, Bíblia disso, e ninguém lê a Bíblia. Não, a Bíblia, ela é sagrada, mas ela precisa ser lida. 2 Timóteo 3,16 diz, toda, fala comigo, toda a escritura, ou seja, de capa a capa, cada versículo, cada letra, cada vírgula, cada acento, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa. Por que tem crente imperfeito e desabilitado? Porque não lê a Bíblia. Mas a Bíblia é toda inspirada por Deus. Uma vez eu fui evangelizar um cara e eu falei, cara, você crê na Bíblia? E
Ele falou assim, eu creio 80%. Tem coisa que eu não concordo muito. A Bíblia é toda inspirada por Deus. E a Bíblia diz que maldito é aquele que tira uma vírgula ou acrescenta um tio. Nós não podemos mexer no que a Bíblia está dizendo. Reverendo Grant disse, o que é tão importante é que todos entendam a posição doutrinária da igreja que estão frequentando. Você precisa entender o que nós cremos como igreja. Você não pode frequentar uma igreja porque ela é legal, porque tem gente boa, sabe? Porque você gosta da música, do ambiente, do escurinho, saca? Não, você tem que entender o que a igreja prega, o que a igreja crê. Porque, lembra? De longe elas parecem iguais. Mas quando você para ouvir a pregação e o ensino, elas são completamente diferentes. Por mais que mude um versículo só. Se altera um versículo, já não é toda. Reverendo Grant continua dizendo, para mim, quero frequentar uma igreja que acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Não apenas contém a palavra de Deus, mas acredita de capa a capa que a Bíblia é sagrada, inspirada por Deus e que cada palavra da Bíblia é a verdade. Segundo ponto, igreja invertida versus igreja bíblica. O que fundamenta a igreja invertida e o que fundamenta a igreja bíblica? O que é fundamento numa obra? Todo mundo aqui conhece isso, né? O que é o alicerce? Aquilo que gasta mais tempo, mas você não vê depois que está o edifício erguido. Mas ali é que vai determinar a durabilidade, ali é que vai determinar a segurança de quem vai estar lá. O fundamento. O que é qual o fundamento da igreja invertida? O fundamento da igreja invertida é a revolução sexual. O fundamento de uma igreja invertida é o humanismo, o homem no centro. O fundamento da igreja invertida são as ideologias de gênero. O fundamento da igreja invertida é a teologia woke. Agora, o fundamento da igreja bíblica é Jesus. Mateus 16, 18, solta para mim. Hoje nós vamos ver muito versículo, pode ser? Também eu te digo, Jesus falando para Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que pedra é essa? Jesus chega para os discípulos ali, em Cesareia de Filipe, e pergunta, o que as pessoas estão falando de mim? Uns dizem que você é João, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é João Batista, outros dizem que você é um dos profetas. Aí Jesus olha para os discípulos e fala, beleza, eles podem falar o que quiserem de mim, mas eu quero saber, vocês, quem eu sou para vocês? Aí Pedrão se levanta e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para Pedro e fala, não foi carne nem sangue que te revelaram, mas foi o meu Pai que estás no céu. E aí vem o versículo 18. E eu te digo que sobre esta pedra, que pedra, Davi? A pedra da revelação de que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Ou seja, sobre a pedra da revelação, não sobre Pedro. A Igreja Católica Apostólica Romana diz que a igreja é edificada sobre o apostolado de Pedro. E daquele dia até hoje, há uma sucessão apostólica que Pedro foi o primeiro papa. Ei, não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que a igreja de Jesus é edificada sobre a revelação que Jesus, o Cristo, é o Filho do Deus vivo. Qual é o fundamento da nossa igreja? É Cristo. Quem Cristo é? Efésios 2:20 vai dizer, Efésios 2:20, fala assim, Paulo escrevendo para os crentes lá em Éfeso, que o fundamento da igreja, Efésios 2:20, o fundamento da igreja, a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Qual é o fundamento da igreja bíblica, irmãos? É Jesus. Ele é a pedra angular. Por isso que lá em Mateus 24, presta atenção. Mateus 24, perto dos últimos discursos de Jesus, Jesus fala sobre os últimos dias. Eu fiz uma série sobre isso, chamada Últimos Dias. Depois você entra lá no YouTube,
Se eu não me engano, são 8 mensagens. E eu falei 11 fatos que Jesus aponta para os últimos dias a partir de Mateus 24. Um deles, e o principal que Jesus fala por 3 vezes em Mateus 24 é: cuidado que não vos enganem. Se nós não conhecermos a Cristo, irmãos, vão nos enganar. Se nós não tivermos firmados, alicerçados, fundamentados na revelação de quem é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, segundo o que a Bíblia diz, o livro sagrado, a igreja invertida está crescendo. Mas os dias dela estão contados. Nosso fundamento é Cristo. Terceiro, a mensagem. Qual é a mensagem, pastor, da igreja invertida? Vocês estão comigo? A mensagem da igreja invertida é a mensagem do falso evangelho. É uma mensagem pregada por falsos pastores, com o objetivo de satisfazer os ouvidos dos seus seguidores. 2 Timóteo capítulo 4, puder soltar para mim, versículo 3 e 4. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Vai falar que as pessoas... haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que é a sã doutrina? É aqui, irmãos. É o que a Bíblia diz. As pessoas não suportarão mais a sã doutrina. Pelo contrário, elas cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Verso 4 diz: e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Qual a mensagem de uma igreja invertida? É falar o que o povo quer ouvir. Você está numa igreja que a pessoa só fala o que você quer ouvir, foge de lá, querido. Eu vou sair dessa igreja e o pastor não fala nada que me agrada. Tem gente que é assim, irmão, fica pulando de galho em galho, entendeu? Ele quer achar uma igreja que gere coceira no seu ouvido. Na igreja invertida está cheio de falso pastor pregando o que as pessoas querem ouvir. Porque eles querem ganhar as pessoas satisfazendo o seu auditório. A mensagem de uma igreja invertida é uma mensagem corrompida, mentirosa. Por quê? Porque o texto da Bíblia está dizendo, são pessoas que não suportam ouvir a sã doutrina e se recusam a ouvir a verdade. Então eles vão procurar um lugar que não fale a verdade e nem pregue a sã doutrina. Mas eles se dizem crente. Se diz evangélico. Posta videozinho louvando no Instagram. Falsos profetas, falsos líderes de uma igreja invertida. Mateus 23, 3, se puder soltar para mim. Olha que forte isso aqui, irmãos. Não sei se você percebeu, mas a imagem, solta aqui a imagem da mensagem, está aqui. São 2 portas, vou já falar sobre essas 2 portas, vou começar a falar agora, na verdade. 2 portas hoje. Fica com isso na cabeça, irmãos, 2 portas. Mateus 23, 13. Ainda falando sobre a mensagem da igreja invertida. É uma mensagem para satisfazer os ouvidos. Mas olha o que diz Mateus 23, 13. Jesus falando: ai de vós, escribas e fariseus. Eram os líderes religiosos da época. Hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. O que os falsos líderes fazem? O que os falsos pastores fazem? Nem eles entram e nem deixam o povo entrar. Nem eles entram e quem está querendo entrar, porque tem pessoas que estão de fato, de forma genuína, com motivação correta, querendo buscar Deus, irmãos. Mas dá o azar de cair numa igreja invertida. E quem está lá, se fazendo de pastor, prega uma mensagem que nem ele entra e nem quem está ouvindo vai entrar. São pastores e líderes cristãos que eles aceitam as ideias seculares e deixam infiltrar essa teologia woke dentro da igreja. Mas qual a mensagem da igreja bíblica, pastor? A mensagem da igreja bíblica. 1 Timóteo 4, 2, volta lá. A gente leu 3 e 4, agora vamos ler o 2. A mensagem da igreja bíblica é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. É a mensagem mais poderosa do planeta.
Ela é mais poderosa do que todas as bombas atômicas, do que tudo que possa se fazer na terra. Não tem uma mensagem tão poderosa capaz de transformar pessoas, famílias, cidades e nações. Tem um livro, eu quero aconselhar você a ler esse livro depois, da editora Jocum, do falecido fundador da Jocum, Lori Cunningham. Um livro extraordinário. O título do livro era, Brunão, O Livro que Transforma Nações. É o livro da capa preta. Não tem livro mais poderoso do que esse, queridos. E o livro é recheado de testemunhos de pessoas, de cidades e nações inteiras que foram transformadas quando alguém abriu esse livro. Qual é a nossa mensagem? 2 Timóteo 4:2, olha o que Paulo fala para o seu discípulo, né, o jovem pastor Timóteo. Prega o que, irmãos? Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Irmãos, o que Paulo está falando para Timóteo? Meu filho, prega a palavra, não prega a sua opinião, não prega o que você acha, não prega o que você pensa, não prega o que as pessoas estão querendo ouvir, não prega o que está na moda, não prega o que vai satisfazer o público, não prega outra coisa, prega a Bíblia. O que eu falo não interessa, qual a minha opinião do Davi não interessa, o que interessa é o que a Bíblia diz, é o que a palavra está escrito. Prega a palavra, é com a palavra que nós vamos exortar as pessoas, é com a palavra que nós vamos encorajar as pessoas, é com a palavra, é com a doutrina que nós vamos ter longanimidade, ou seja, nós vamos acreditar que a pessoa vai ser transformada. É pregando a palavra. Primeiro foi a Bíblia, o segundo, o fundamento, terceiro, a mensagem, e quarto, o ID. Sabia que a igreja invertida, ela faz o ID? Agora, primeiro, né? Todo mundo sabe o que é ID, ou grande comissão? Sabia que foi feita uma pesquisa aqui nos Estados Unidos, o Instituto Barna, um instituto extremamente conceituado. Ele fez uma pesquisa e perguntou para os crentes que frequentam a igreja cristã na América, só na América, tá? Não é uma pesquisa mundial, na América. E a pergunta para aqueles crentes que frequentam a igreja evangélica cristã na América é: você sabe o que é o ID? Você sabe o que é a grande comissão? 51% dos crentes que frequentam igrejas cristãs responderam: eu não tenho a mínima ideia. Cri. Ei, se a gente não sabe o que é ID, se a gente não sabe o que é a grande comissão, nós somos qualquer outra coisa, menos igreja de Jesus. Porque o ID é o centro do Novo Testamento, é a coluna da igreja, é a razão de existência de sermos igreja. Mas a igreja invertida sabe o que é o ID. A igreja invertida cumpre o ID muito bem, sem medir esforços, sem calcular dinheiro. Vocês viram? Na abertura das Olimpíadas, 2,5 bilhões de pessoas viram aquela palhaçada. Ali foi tempo, dinheiro, mídia, profissionais, planejamento, execução. Eles estão cumprindo o ID deles, eles estão pregando a mensagem deles. E nós assistindo. Nós estamos numa posição passiva e eles estão numa posição ativa, cara. Eles têm um ID. Eu vou falar qual é o ID da igreja invertida, pastor. Mateus 23:15. Está na Bíblia, não sou eu que estou falando. Mateus 23:15. Palavras de Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra, para fazer um prosélito, um convertido. E uma vez feito, meu Deus, tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Palavras de Jesus, Mateus 23:15. Vou traduzir para você o que esse texto está dizendo. Jesus olha para a igreja invertida da Palestina do século I e ele diz o seguinte: ei,
Ai de vocês, vocês não estão medindo esforços para percorrer de cidade em cidade, de bairro em bairro, de nação em nação. Vocês até cruzam os continentes, porque Jesus fala, vocês vão além do mar, vocês vão além da terra. Qual o objetivo? Converter as pessoas para a igreja de vocês. E Jesus diz, vocês estão conseguindo. Está dando certo o ID de vocês. Só que tem um detalhe. Quando prosélito é convertido, quando alguém se converte para a igreja invertida de vocês, Jesus fala, ele se torna 2 vezes filho do inferno. O que é isso, pastor? É que ele estava numa mentira e ele vem para outra mentira. Ele estava num lugar de condenação e ele vem para outro lugar de condenação. Ele é duplamente filho do inferno. Eu não sei se vocês acham esse texto forte, eu acho forte pra caramba. Agora, Jesus está dizendo que a igreja invertida não mede esforços para fazer o quê? Ganhar pessoas, atrair pessoas. Pô, para viajar o mar daquela época, irmão, não era igual hoje não, cara. Vocês acham que era como? Tempo pra caramba. Paulo, quando era perseguidor da igreja, ele ia de cidade em cidade, província em província, para prender crianças, mulheres, homens, matar. Estevão foi assassinado, pedrada até a morte. Eles estavam fazendo, sabe o quê? O ID deles. Agora, o ID da igreja bíblica. Vamos lá, vocês estão comigo? O ID está em Mateus 28, 18 a 20. Vamos ler? Quem não sabia, você vai saber hoje. A mensagem central do Novo Testamento. Você nunca mais vai esquecer. Ide, ou grande comissão. Ok? Fala comigo. Ide. Grande comissão. Pronto. Se o Instituto Barna passar aqui, vocês não vão estar na estatística deles. Mateus 28, 18 a 20. Vamos ler. Jesus aproxima. Isso aqui Jesus já tinha ressuscitado, ok? Tinha morrido e ressuscitado ao 3º dia. Jesus se aproxima dos discípulos e fala: toda autoridade me foi dada no céu e na... Portanto, ide, portanto, e quê? Fazei discípulos de todas. Meu Deus, cara. Jesus era muito visionário. De todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20. Olha que coisa poderosa. Ensinando-os, era o carisma, a primeira turma do carisma, ensinando-os a guardar todas, eu amo os detalhes da Bíblia, ide por todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho, não é sugerido, não? Todas as coisas que eu tenho sugerido para vocês. Ei, discípulo querido, não tem vontade. Jesus está falando todas as coisas que eu tenho ordenado. Se você não está fazendo nós já estamos em desobediência. Não é opção. Você está pegando? Você me ama? Você vai me amar até o final, tenho certeza. Olha o que Jesus fala. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Sem Ele a gente não consegue fazer isso. Sem o Espírito Santo. Você vai estudar, inclusive eu vou dar aula para vocês terça-feira, tá bom? Posso dar aula para vocês terça-feira? Vocês vão ver, sem o Espírito Santo é impossível, tudo isso que eu estou falando. Mas Jesus nos deu uma ordem. Ide, prega em todas as nações. Essa é, irmãos, a nossa missão. A razão de existência da igreja não é ser um point gospel. Não é ter só comunhão, por mais que tenha comunhão. Por mais que a gente vai lá ver o Vinícius dançar lá na festa country. Por mais que a gente vai comer espetinho, né? Por mais que a gente goste de orar, a igreja não é só um ponto de oração, a igreja não é um lugar de comunhão, a igreja tem uma missão, ir por todas as nações. Todas as nações fazer o quê? Pregar sobre Jesus, ensinar o que Jesus ordenou, batizar as pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e crer que Ele está comigo e com você enquanto a gente obedece. Uma estatística do mês de agosto, aqui da Lagoinha de Jacksonville. Os visitantes, quando chegam ali, eles fazem um celularzinho no QR Code. Quem já fez isso? Você recebe um presentinho, é amado, acolhido pelo Welcome. Vamos aplaudir o pessoal do Welcome. Glória a Deus. Vamos aplaudir todos os nossos voluntários, irmãos. Nossos voluntários são maravilhosos, extraordinários. Eles estão aqui.
Eles estão fazendo o que Jesus mandou fazer, faz parte da nossa estratégia de alcançar pessoas. Em agosto, eu recebi o relatório sexta-feira. Em agosto, todos os visitantes da Lagoinha de Jacksonville. A gente tem um gráfico, porque ele responde as perguntas lá no QR Code. Como é que ele chegou aqui? Se foi pela internet, se foi... São 5 perguntas lá, nem lembro agora. Eu sei que uma delas está lá, se foi convidado por um amigo ou parente. Presta atenção. 86% dos visitantes na Lagoinha de Jacksonville, no mês de agosto agora, 86% dos nossos visitantes chegaram aqui através de um convite de uma pessoa. Nós somos uma igreja midiática. Nós somos uma igreja marqueteira, sim. Jesus era, nós somos e vamos ser. Nós temos que falar de Jesus, irmão, sem vergonha, em todos os veículos de comunicação, rede social, de toda a forma possível e impossível. Paulo escrevia cartas, irmão. Se ele estivesse aqui hoje, Paulo tinha um canal no YouTube, Paulo estava nas redes sociais, Paulo fazia tudo. Ele falou, eu fiz de tudo para ganhar alguns. Mas nada substitui um relacionamento. Posso trazer mais estatística para vocês? Tá bom. Aqui nos Estados Unidos, tá? De novo. 80% das pessoas, isso aqui é a... Pastor, qual a fonte? Eu posso inventar aqui, né? Você não vai ver meu esboço? Vou dizer a fonte. Billy Graham Association. Será que tem credibilidade? Billy Graham Association? Quem conhece a história de Billy Graham? O instituto, a associação do Billy Graham fez uma pesquisa na América. O que a pesquisa diz? 80% das pessoas que residem na América iriam para uma igreja se elas recebessem um convite já. 80, ou seja, 8 em cada 10 pessoas iriam na sua igreja se você a convidasse um dia. Nessa mesma pesquisa, Billy Graham Association diz que 7 em cada 10 pessoas que não frequentam a igreja responderam à pesquisa dizendo que nunca foram convidados por um culto. Tem mais. O mais preocupante é agora. A pesquisa diz que 2% dos cristãos na América convidam alguém para a sua igreja. 2%. Aí a gente pensa, fulano não quer nada com Jesus, cara. Fulano está na bagaceira. Ele está longe de Deus. Ele não quer conversa com Deus. Olha o estilo de vida dele. Não, aquele ali não tem mais jeito. Você entende que ele está só esperando um convite seu? 8 em cada 10, eles estão só esperando um convite meu e seu. A pesquisa ainda continua dizendo que um crente, em média, na América, se relaciona e consegue perceber, em meio aos seus relacionamentos, em média, 7 pessoas que não frequentam a igreja. 7. Então, se você se relaciona no seu ambiente, né? No trabalho, na escola, seja onde for, você consegue reconhecer, em média, 7 pessoas que não frequentam a igreja. Agora, imagina se você faz um convite para essas 7. 80% delas iriam dizer sim, para nossa surpresa. Porque a gente acha que eles não querem conversa com Deus. Agora pensa, se um dia ninguém tivesse feito o convite para mim e para você, a gente não estaria aqui hoje. Alguém olhou para mim e para você e falou, rapaz, ele é mal acabado, mas eu vou convidar ele para a minha igreja. Ele é bruto, ele disse que odeia crente. Eu era assim, cara. Quando o meu melhor amigo se converteu, eu chamava ele de traíra. Senão de crente. Lavagem cerebral. Você é um traíra. Sabe o que ele fez? O Dudu. Glória a Deus pela vida do Dudu. O Dudu falou assim, Davi, vamos no luau? Naquele luau, nunca esqueci. Deus começou a me pegar, mano. Eu cheguei em casa no outro dia do luau. Eu peguei meu violão e fui tirar de ouvido as músicas que eu ouvi eles cantando lá no luau. Eu era um jovem.
errado como qualquer outro jovem. Cheio de hormônio como qualquer outro jovem saudável. Só pensava em fazer coisa errada. Rebelde. Detestava crente. Mas um dia alguém me convidou. E eu disse sim. É uma loucura a gente imaginar, irmãos, que 80% das pessoas estão esperando um convite. E que somente 2% das pessoas acreditam ou obedecem àquele texto que Jesus falou em Mateus 28. Solta para mim depois de novo ali. Jesus, nas suas últimas palavras, ele diz o quê? Ide por todas as nações, fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estarei convosco todos os dias. Jesus deu um comando para mim e para você. Quantos crentes nós temos na América, irmãos? Ah, pastor, a América está acabando por conta da agenda woke. Não, a América está acabando pela negligência da igreja. O problema nunca é o inimigo fora. O problema é a covardia de dentro. O problema nunca é a ousadia da igreja invertida cumprir o ID. O problema é a nossa negligência de fazer a nossa parte e cumprir o nosso ID. Olha, tem alguma cadeira vazia do seu lado? Podia ter alguém aí se você tivesse convidado, né? Cara, você entende de verdade, põe aqui. Você entende de verdade que quem está indo para esse caminho aqui, irmão, que é a porta do inferno, que Jesus fala em Mateus 16, 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que é a porta do inferno, pastor? É a igreja invertida. Uma igreja inclusiva, uma igreja woke, uma igreja com falsos pastores, falsos líderes, falso evangelho. Jesus fala em Mateus 16, 18, é a porta para o inferno. Porque ela está debaixo de um sistema diabólico que engana pessoas. Você entende que tem, põe lá, meu filho, a imagem, por favor. Você entende que tem 10 pessoas diante dessas portas, 8 delas estão querendo entrar nessa porta aqui, ó. 8 delas estão querendo entrar nessa porta, mas não tem um crente para convidar ela. Um convite pode tirar a pessoa do inferno e trazer para o céu. 5. A igreja invertida e o poder e a confiança deles é no dinheiro, é na mídia, é no network, é na politicagem, é no espalhar ideias pela força dos recursos, da influência, das big techs. A igreja bíblica, nós acreditamos que nós podemos usar tudo isso, mas o nosso poder está no Espírito Santo. A nossa confiança está na palavra que disse que nós temos que fazer e vai dar certo. Atos 1:8 diz que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nosso poder e confiança está no Espírito. 6. A igreja invertida, sobre o pecado. A igreja invertida diz que não existe pecado. Para a igreja invertida, eles olham e falam o seguinte: ei, não tem pecado. O pecado é algo estrutural. O pecado são as instituições que oprimem as pessoas. É a injustiça. O pecado é aquilo que fazem com as minorias. Não existe pecado pessoal e individual. Se não existe pecado pessoal, não existe a necessidade de perdão e de Salvador. Ou seja, eles descartam Jesus da história. Para a igreja invertida, não existe pecado. Não tem condenação. Agora, para a igreja bíblica, o pecado existe. Romanos 6, 23, solta para mim. Estou caminhando para o final, pode ser? Romanos 6, 23, Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para a igreja invertida, pecado não existe. Para a igreja bíblica, o pecado existe. Ele tem uma consequência que é a morte. Mas todos nós, em Cristo, pela graça, podemos ser salvos, perdoados, completamente transformados. Na igreja invertida,
Não existe pecado. Na nossa igreja, irmãos, nós pregamos que tem pecado. Todo ser humano já nasce no pecado. Depois você pode ler Salmos 51, versículo 5. Você pode ler Romanos 5, de 12 a 19. Efésios 2, 3. Não tem o tempo. Mas todo ser humano já nasce no pecado. Ai, pastor, ele é tão bonzinho, só não tem Jesus. Que porta que ele vai escolher? A porta do inferno ou a porta do céu? Pela graça nós somos salvos. 7. Radicalismo e intolerância. Na igreja invertida, preste atenção nisso aqui agora, irmãos. As minorias são radicais com os outros. Radicais com os outros. Por isso tem a cultura do cancelamento, a cultura da intolerância. Na igreja invertida, eles são radicais com os outros, mas eles são tolerantes com eles mesmos. Na igreja bíblica, eu e você precisamos ser radicais conosco. Eu preciso ser radical comigo mesmo. E eu preciso ser tolerante com o outro. Na igreja invertida, a gente é radical com o outro. Você pensa diferente de mim? Você não acredita como eu? Eles cancelam. Eles chamam a gente de discurso de ódio, de intolerância. Na igreja de Jesus, eu sou radical comigo mesmo. Eu tenho que morrer para mim mesmo, para a minha vontade, para o meu eu, para os meus desejos carnais, ambições materialistas. Eu e você precisamos morrer, irmão. E o outro, compaixão. Alvo de amor, de perdão e de evangelismo. 8, transformação de vidas. Na igreja invertida, estou terminando, irmãos. Na igreja invertida não há transformação de vida. Só há identificação de estilo de vida. Pessoas que vivem no mesmo estilo de vida, liberal, progressista, imoral, eles se identificam. Há uma acomodação no estilo de vida do pecado. Agora, na igreja bíblica, Romanos 12, 2 diz que não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na igreja bíblica, irmãos, tem que ter transformação. Nós podemos chegar do jeito que vamos chegar, irmão, mal acabado, errado, ferido, frustrado, ofendido, caído, sujo, na lama do pecado, escravo, irmão, podemos vir de qualquer jeito. Mas assim como foi nos dias de Jesus, quem andava perto de Jesus, irmãos? Quem andava perto de Jesus era constrangido pelo amor. Quem andava perto de Jesus era curado. Quem andava perto de Jesus, irmãos, era restaurado. Quem andava perto de Jesus era ressuscitado. Quem andava perto de Jesus era completamente transformado. Se não quisesse ser transformado, ou ele mudava ou ele se afastava. Ele não aguentava, irmão. Na igreja bíblica, irmãos, quem não quer ser transformado não aguenta ficar. Não aguenta. Agora, se você está andando com um grupo onde nem você, nem ninguém está sendo transformado, possivelmente Jesus não está naquele lugar. É possível, pastor, ser uma igreja e Jesus não está nela? Completamente. Apocalipse 3:20 diz que eis que estou à porta e bato. Jesus está do lado de fora do culto, mano. O culto está truando, louvor, adoração, dança profética, tudo. E Jesus está lá do lado de fora. Onde é que vocês vão deixar eu entrar? Homossexualismo e ideologia de gênero. Na igreja invertida, eles são a favor do homossexualismo. Na igreja invertida, eles creem na ideologia de gênero. Na igreja invertida, eles levantam a bandeira do arco-íris da ideologia de gênero e das cores do transexualismo. Eles não consideram isso pecado. Eles, inclusive, já têm pastores da teologia woke, homossexuais. Pastores que fazem casamentos de pares do mesmo sexo. Líderes travestidos no púlpito. Pessoas que acham normal ensinar para a criança a ideologia de gênero. Não vem problema nenhum um par trans criar filhos assim ou adotar crianças assim. Não acha nada anormal e nem pecado um trisal, que não é mais casal, são 3.
Eu vi agora, ontem, antes de ontem, o cara mais rico da Califórnia, ele tem uma mulher e 2 maridos. Normal para eles. Uma esposa e 2 maridos. Mas na igreja bíblica não. A Bíblia, abro aspas, pastor Franklin Graham diz, abro aspas, a Bíblia diz claramente que homossexualidade é um pecado. E que a ideologia de gênero é uma mentira diabólica. Nós somos completamente contra. Aborto. Na igreja invertida, eles dizem, a mulher tem direito ao aborto. A mulher empoderada, a mulher de verdade é aquela que escolhe manter ou não a gestação. A mulher mesmo, na igreja invertida, é aquela que não precisa ser dona de casa, não precisa ser esposa, não precisa ser submissa ao marido, não precisa dar à luz. Mas na igreja bíblica, a mulher é valorizada na figura feminina de ser, na esposa, como mãe, como auxiliadora idônea, como profissional, como alguém que entende que pode fazer todas as coisas para a glória de Jesus, mas nada mais importante do que ser esposa e mãe. E o seu valor não está nas coisas que ela tem ou nas coisas que ela faz, mas no fato de ser filha de Deus. Na igreja invertida, a masculinidade é tóxica. Não vou falar sobre isso. Já falei demais, né? Na igreja bíblica não. Tem macho com testosterona. Cuida do corpo. Cuida da casa. Protege sua casa. Para as crianças, já preguei sobre isso. Na igreja invertida, eles erotizam, transexualizam. Encorajam os pais a dar hormônios de bloqueadores de puberdade. Casamento, pessoas do mesmo sexo. Agora, sobre Jesus, na igreja invertida, Jesus é trans. Jesus não é homem, Jesus é trans. Quando Jesus tem, porque na verdade eles odeiam Jesus. Mas para não tirar uma figura profética, um líder religioso, para as pessoas se identificarem, eles criaram outro Jesus, um Jesus trans. Como a gente viu na abertura das Olimpíadas e outras coisas. Para nós não, Jesus é o Filho de Deus encarnado, João 1,14, Filipenses 2,5 e diante. Para encerrar, eu quero falar agora sobre a igreja como casa de Deus. Preste atenção aqui, eu vou contar uma história para você, da Bíblia. Certo dia, Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú. Quem lembra dessa história? Gênesis 28. E ele está fugindo do seu irmão Esaú e ele vai para um lugar chamado Betel. Naquele lugar, Betel, ele deita e ele encosta a sua cabeça numa rocha, numa pedra. E a história vai contar em Gênesis 28 que ao dormir com a cabeça naquela pedra, ele tem uma visão. Ele tem um sonho. E naquele sonho, naquela visão de Gênesis 28, Jacó, ele vê uma escada posta na terra, onde os anjos de Deus subiam e desciam. Os anjos de Deus subiam e desciam. E Jacó, quando acorda, ali em Gênesis 28, Jacó diz essas palavras. Gênesis 28, 16 e 17. Solta para mim, Gênesis 28, 16 e 17. Certamente, na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temendo disse, quão temível é este lugar? É a casa, a porta dos céus. O Velho Testamento, queridos, pega isso aqui que eu estou terminando. O Velho Testamento é uma sombra da realidade do Novo Testamento. A gente aprende aqui que a casa de Deus é a porta do céu. Lá em 1 Timóteo 3,15, se você for ler depois, Paulo vai dizer que as pessoas precisam se comportar de uma forma correta na casa de Deus, que é a igreja de Deus. Ou seja, irmãos, tem uma porta para o inferno, que é um evangelho falso, uma igreja invertida, de uma teologia woke. Mas a Bíblia diz que a casa de Deus, irmãos, a igreja de Jesus, a única vez que Jesus fala que veio construir algo na terra, foi o texto que nós lemos, Mateus 16, 18. Eu vim construir a igreja na terra. Jesus não disse que vinha construir outra coisa a não ser a igreja. Nós não estamos em qualquer lugar, irmãos.
A igreja de Deus é a casa de Deus. E a casa de Deus é a porta do céu. O que é a porta do céu, pastor? Sabe o que é, irmãos? É o lugar onde há uma interseção entre o céu e a terra. É um lugar porque há uma ligação, há uma escada posta entre a terra e o céu. O céu pode invadir a terra. O céu pode tocar a terra. Deus pode curar a terra. Deus pode curar a sua vida. Deus pode visitar a sua casa. Ei, lá em 1 Reis 9:3, espera aí que não acabou não. 1 Reis 9:3 vai dizer o seguinte: o Senhor diz, 1 Reis 9:3: ouvi a tua oração e a tua súplica fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Agora olha o final: os meus olhos e o meu coração estarão todos os dias. Ei, os olhos de Deus, o coração de Deus está na casa de Deus, irmãos. Todas as vezes que eu e você nos reunimos, a casa de Deus está reunida. Todas as vezes que a igreja se reúne para cultuar, a porta do céu é aberta. Pelo amor de Deus, eu vou sair correndo. Todas as vezes, irmãos, que a gente se reúne, a casa de Deus, o lugar onde há uma interseção entre o céu e a terra, onde o milagre pode acontecer, a cura pode acontecer, o impossível pode acontecer, a restauração pode acontecer. Ei, os olhos de Deus estão reunidos aqui nesse lugar. O coração de Deus está nesse lugar. Para a Agenda Walk, a igreja é só um encontrozinho para nós. Nós estamos aqui num lugar, irmãos. Pensa comigo aqui agora. Só pensa. Se de verdade, literal, pensa numa porta bem grande agora, fecha seu olho. Pensa numa porta bem grande. Uma porta de um palácio gigante, Valdir. Agora pensa, se você soubesse que existisse essa porta real, verídica, física, e essa porta abrisse a conexão momentânea, instantânea entre o céu e a terra. Se essa porta fosse lá no norte da América, você comprava uma passagem lá? Se essa porta fosse no Brasil, não, pastor, se eu sair da América eu não volto, não tem mais jeito. Pelo amor de Deus, se essa porta fosse no Brasil, você ia lá? A porta que você abrisse era o céu. Você voltava, estava na terra. Meu Deus, você abria a porta, estava lá Jesus, os anjos, o milagre, as possibilidades, os impossíveis seriam transformados em possíveis. Se existisse uma porta lá no alto do Monte Everest, será que você ia querer ir lá? Será que você ia medir esforços para levar sua família lá na porta do céu? Será que você ia querer convidar os seus amigos para ir onde a porta do céu foi achada? Eu vou falar uma coisa para você. Essa porta está aqui agora. Essa porta está aqui, todas as vezes que a igreja se reúne, a porta do céu está nesse lugar. O mundo diz que a igreja pode ser invertida, nós queremos que a igreja é a casa de Deus. Agora eu falo como Deus falou para encerrar. Eu coloco diante de vocês hoje à noite duas portas. A porta que a igreja invertida leva, a porta do inferno. E do outro lado eu coloco diante de vocês e diante de mim a porta do céu. Que porta que você escolhe? Qual igreja você quer congregar? Entrar em qual porta? Fique em pé comigo, por favor. Aleluia. Feche seus olhos por um instante. Aleluia. O Senhor está aqui. Preste atenção. Jacó disse quando acordou daquele sono, em Gênesis 28:16, o Senhor está aqui, eu não sabia. Talvez você entrou hoje à noite aqui achando que era mais um culto evangélico, gospel. Talvez você entrou aqui achando que era só a Lagoinha. Ei, deixa eu te falar, a porta do céu está nesse lugar, meu filho. Não é mais um evento, não é mais um encontro casual. Ei, você está naquele lugar, se chamar porta do céu, casa de Deus. Eu vou construir minha vida
isso, diga isso. Ei, minha vida em ti, não vou abalado, eu vou confiar somente em ti. Não vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, Não vou ser abalado. Espírito Santo, a palavra foi ministrada e só o Senhor pode convencer do pecado, da justiça e do juízo. Duas portas estão abertas aqui nessa noite, doce Espírito, e a minha oração é para que as pessoas entrem pela porta do céu, para que haja um convencimento de que nós não somos um mero ajuntamento humano num domingo à noite. Nós somos a casa de Deus. E quando a porta do céu é aberta, quando a igreja de Jesus Cristo se reúne, ali pode haver perdão, ali pode haver transformação. Ali pessoas cativas e presas a pecados antigos, elas podem ser libertas instantaneamente. Ali enfermidades podem bater em retirada no exato momento. Aqui famílias podem ser completamente restauradas, destinos transformados e almas salvas. Espírito Santo, eu quero que você coloque a sua mão no seu coração agora. Essa é uma decisão pessoal, querida. Existem duas portas hoje à noite aqui. Hoje à noite, o Senhor diz que Ele quer fazer uma revolução em Jacksonville. Ninguém nunca vai parar a igreja de Jesus. Ele está despertando a igreja dele em Jacksonville. Nós não seremos uma igreja tímida. Escute o que eu estou falando. Nós não seremos uma igreja acuada. Nós não estaremos na estatística dos 2%. Nós não seremos uma igreja calada. Nós não seremos uma igreja silenciosa. A nossa voz vai ser alta. O nosso movimento vai ser grande. O barulho vai ser ensurdecedor. Nós iremos falar de Jesus em Jacksonville. Nós iremos avançar. As trevas vão recuar, porque a casa de Deus está em Jacksonville. A igreja de Jesus vai se levantar em Jacksonville. Mas nós pedimos, Senhor, nessa noite, que o Senhor traga convencimento para nós. Com a mão no seu coração, eu quero que você repita comigo assim: Senhor Jesus, me ajuda. Toma a minha vida, o meu coração, a minha casa, os meus sonhos. Você que é crente, eu quero que você ore agora com suas próprias palavras, dizendo: Senhor, tem 8 pessoas esperando por mim. Fala com as suas palavras, querida. Você lembra pessoas da sua escola, pessoas do seu trabalho. Eu quero te encorajar agora. Lembra dessas pessoas. Eu quero que você pense agora. Tem 8 pessoas esperando o seu convite essa semana. Talvez pessoas que estão caminhando para a porta do inferno, elas estão esperando só o seu convite. Mas pastor, eu sou tímido. Não. Peça a ajuda do Espírito Santo, que Ele vai te ajudar. Jesus falou: eu estou com você todos os dias. Eu vou te dar a palavra certa, eu vou te dar a estratégia certa, eu vou tirar a sua timidez. Ei, não tenha medo. Mas ei, pensa na relevância, na importância eterna na vida de alguém. Você fazer uma ligação, você convidar alguém para vir no seu GC, você convidar alguém para vir, talvez no seu ministério, talvez aqui na igreja, eu não sei. Eu sei que hoje você vai fazer um compromisso com o Senhor. Ei, Jesus, eu sou crente de verdade, eu faço parte da igreja bíblica, eu vou falar de Jesus em Jacksonville. No que depender de mim, Senhor, eu vou levar todo mundo para a porta do céu. Ainda com o coração
aberto, os olhos fechados e a mão no seu coração, eu quero que você ore comigo assim: Senhor Jesus, hoje à noite eu me arrependo dos meus pecados. Eu confesso que sou pecador mesmo e eu preciso de perdão. Eu me arrependo e eu entrego o meu coração, a minha vida para Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu em meu lugar e ressuscitou. E você que já esteve nesse caminho e se desviou, você ora comigo e diz: Senhor Jesus, eu que me afastei dos teus caminhos, hoje eu volto para a casa de Deus. Eu vou contar de 1 até 3, e você que está aqui, ou você que está nos assistindo online, eu vou pedir para você no 3, você vai levantar a sua mão, e você aí que está em casa, você vai botar hashtag eu decido por Jesus, e eu quero conhecer você e quero orar por você. No 3 você levanta a sua mão bem alto, e você vai fazer a sua maior decisão da sua vida. Que porta você vai entrar? Em nome de Jesus. 1, 2, 3. Se você fez uma dessas duas orações, levanta a sua mão. Deixa eu ver você. Se você... Aqui, mais alguém? Obreiros, me ajudem. Aqui, mais alguém? Glória a Deus. Você que está em casa, põe a hashtag eu decido por Jesus. Jesus vai entrar na sua vida, na sua casa, vai transformar completamente a sua história. Vem pra cá, você que levantou a sua mão, deixa eu orar com você. Pega na mão dessa pessoa e diz: eu vou lá com você. Vem cá, vem cá, vem cá. Glória a Deus. Aqui na Lagoinha é o seguinte: quando alguém levanta a mão para Jesus, a Bíblia diz que tem festa no céu. E quando tem festa no céu, é porque algo importante está acontecendo na terra. Não conheço a história de vocês, mas eu sei que Jesus tem um plano para você. Deus tem uma história para a sua vida, uma história extraordinária. Olha aqui para mim. Ele tem um plano lindo para você. Há perdão. Cara, há algo tão extraordinário para a sua vida. Basta você crer e entregar a sua vida para Jesus. O que você está fazendo agora? Confia, lê a Bíblia todos os dias. Ah, eu não entendo, pede ajuda, lê mesmo assim. Anda com a gente. Tem algo poderoso para a sua vida. E por isso tem festa no céu. Não é um domingo qualquer. 1º de setembro, primeiro dia do mês, Deus está mudando a sua vida para sempre. E quando tem festa no céu, tem festa onde, irmão? Quando tem festa no céu, tem festa onde, irmão? Nós vamos contar de 1 até 3, nós vamos celebrar a sua vida. Vocês vão olhar para lá, ver pessoas de carne e osso igual a mim e a você, mas que decidiram entrar na porta certa. Amém? Vamos contar, Lagoinha, vamos lá. 1, 2, 3, bem-vindo ao mundo.